Usa em casa. Começando agora o segundo episódio do Lex Talks, nosso podcast sobre eficiência jurídica da Lex Design. Hoje a gente está muito feliz em receber duas pessoas incríveis, duas profissionais muito qualificadas e dedicadas, a Juliana Canezin e a Natália Paz. Meninas, obrigado por estarem aqui. Obrigada, Léo. Acho que agradece. Eu sou o Léo, sou Head de Marketing da Lex Design. Vou estar aqui com vocês hoje nesse papo. Aqui junto comigo o Rafa. O Rafa pode se apresentar um pouquinho. Boa, bom, muito bom estar com vocês de novo. Eu sou o Rafa, sou o CEO da Lex Design, vocês já conhecem esse segundo episódio. E bom, não vou ficar explicando muito sobre mim, eu vou passar para as meninas aqui se apresentarem. Então, Gil e Nath, pode se apresentar. Pode começar, gente. Bora lá, então. Bom, pessoal, primeiramente, obrigada pelo convite. Foi super legal estar aqui com vocês, né? Sabendo aí o quanto vocês trazem de transformação para o mercado jurídico. Então, é um grande prazer estar com vocês. Bom, eu sou a Gil Canezin, trabalho no Nubank na área de Legal Ops já faz um pouco mais de 2 anos. A minha carreira, ela veio ali da carreira tradicional do advogado, né? A gente se formando, buscando ali um grande escritório de advocacia. Mas desde que eu me formei, eu estava já no meio corporativo. E daí eu acabei ficando por lá. Logo no início da minha carreira, também acabei tendo mais atribuições operacionais, né? E isso fez com que eu tivesse um escopo bem diferente ali de atuação. No início, frustrante, pensando, poxa, acabei de me formar, OAB, o que eu vou fazer com a minha OAB e tal. Mas depois disso foi super importante, preponderante, inclusive, para eu estar onde eu estou hoje, né? Então, buscando muito ali olhar para o todo, para toda a parte de processos, eficiência operacional, como todo. E aí chegar, enfim, nesse momento que nós estamos hoje de mundo mesmo, né? Do mundo jurídico, como que a gente transforma, como que a gente consegue colocar mais inteligência, eu digo do ponto de vista estratégico, não inteligência jurídica, isso, aquilo, para que isso acompanhe as mudanças que nós estamos tendo, a aplicação de IA, enfim, acho que a Nath tem bastante para falar sobre isso também, né? Que a gente trabalha bastante juntas, mas eu acho que a minha carreira veio sendo muito flexível naquilo que vinha sendo feito, o que acaba me trazendo aqui hoje. Boa, bom estar contigo. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, acho que também agradecer aqui, né, o convite para estar, né, falando com vocês hoje. Acho que o Lex já é um parceiro aí de longa data. Então, só me apresentando, eu sou a Natália Paz. Eu tô no Nubank há mais ou menos 5 anos. Já passei por algumas áreas ali. Venho de uma trajetória, acho que um pouco diversificada dentro do direito. Acho que sempre busquei entender o que de fato, né, eu queria fazer assim da vida. Então, na graduação busquei testar de tudo um pouquinho, né, e vi que realmente o mundo corporativo era o que mais me entusiasmava pelo simples fato de poder estar ali onde as decisões acontecem, de estar perto ali do business e ter a oportunidade de aprender sobre outras coisas que não só a parte mais técnica mesmo do direito, né? Então, né, hoje eu estou na área de legal produtos, mas também atuo muito com a parte contratual, tanto, né, contratos de suprimento quanto contratos dos próprios produtos em si. Então, isso, não sei, me possibilitou, né, e não só onde eu estou hoje, mas em outras experiências também que eu tive em empresas de inovação, das minhas experiências prévias, a fazer um pouco de parte ali do negócio, a colaborar mais, a estar perto ali das decisões. Então, acho que a minha atuação hoje, né, e também estar dentro desse mundo de eficiência, né, apesar de não necessariamente estar dentro de um time, por exemplo, de Legal Ops, acho que está intrínseco ali também na minha jornada. Excelente. Bom, a gente tem áreas diferentes, né? Backgrounds diferentes, mas uma formação idêntica, né? A gente tem advogadas aqui, mas que estão focando cada uma para uma vertical, né? A gente tem produto e a gente tem legal ops. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, hoje eu também sou advogado, né? Mas assim, hoje eu não me sinto mais advogado. Sim. E eu queria entender hoje, na função que vocês estão hoje, no cargo que vocês ocupam, vocês se sentem advogadas? Como que vocês se sentem no dia a dia de vocês? Vocês carregam essa roupa ainda do advogado ou vocês
já mudaram essa mentalidade? Falar, putz, hoje eu vejo que eu tô mais ligado, sei lá, a produtos, para eficiência operacional, do que necessariamente olhando para temas jurídicos. Eu acho, assim, Rafa, com toda certeza, essa parte de inovação, de estar muito mais ligada ao business, ela é muito maior do que o advogado que existe em mim. Só que é muito difícil, até indissociável, conseguir tirar o lado advogado, seja para advogar em causa própria, seja para advogar internamente para os nossos clientes internos, ou até olhando para os nossos clientes externos. Por quê? Porque quando a gente vai ali prototipar uma solução, um produto, que seja alguma coisa, a gente não olha só o quão aquilo é benéfico juridicamente interno para a empresa, para a nossa área, para o nosso negócio. A gente tem que olhar o quanto isso afeta o nosso cliente direto. Então, quando a gente fala em advogar, a gente está advogando ali o tempo todo. Seja para defender um projeto, seja para que a gente consiga, de fato, ter uma boa entrada, principalmente na parte contenciosa, no tribunal, para demonstrar que aquilo que a gente está fazendo no negócio não era para ferrar com o cliente. Pelo contrário, a gente estava tentando acertar ou demonstrando que ali a gente, sei lá, tem um eventual conluio de má-fé, por exemplo, advogados agressores. Então, quando a gente pensa na advocacia, eu, Gil, hoje penso na advocacia de uma forma completamente diferente daquela que a gente tradicionalmente foi ensinado e se formou para aquilo, mas eu acho ela também muito melhor. Então, a gente traz todo o background jurídico aplicado para dentro do negócio. Então, é uma forma muito diferente de ver a advocacia. Eu já não me vejo hoje advogando necessariamente, mas com o mesmo empenho, com toda a garra possível, de fato, ali, brigando juridicamente pelos clientes internos e externos que a gente tem. Acho que você tem muito disso também, né, Nath, pelo que eu vejo. Eu acho que assim, né, atuando na área de produtos, assim, a parte técnica, né, jurídica, ela não pode ficar de lado. Mas eu acho que hoje ela é mais complementada com, né, a parte de inovação e eficiência, até no contexto, né, das empresas hoje em dia. Então, assim, aquele advogado que ele está só preocupado com o desenvolvimento da parte técnica, e é claro que a gente tem que ter uma parte técnica, né, muito bem afiada, né, para conseguir resguardar, né, a empresa de eventuais riscos, né, conseguir levantar esses riscos. Eu entendo que a gente tem um papel complementar e adicional hoje, que também é muito importante para a empresa, que é de entender apetite de risco, onde que, né, esse meu assessment, essa minha avaliação técnica se encaixa da melhor forma para eu conseguir gerar resultado também para a empresa, né? A gente fala muito, pode parecer até meio clichê, né, que a gente tem que ajudar o negócio a viabilizar, mas é um pouco disso mesmo, assim, né? Então, você perguntou, né, vocês se veem, né, ainda, né, como advogadas? No meu caso, eu acho que sim. Eu, né, não posso deixar essa parte de lado. Mas eu acho que a forma de fazer ela é um pouco diferente, né? E eu acho que ela tem muita influência de outras áreas ali dentro da companhia. Então, por exemplo, na parte de produto, você precisa entender a fundo como o seu produto funciona, a conexão dele com outros stakeholders. Então, assim, isso vai bater numa questão de fiscal, né? Ou, né, isso vai bater numa questão de, sei lá, proteção de dados. Quem eu chamo para me ajudar a coordenar isso? E também ter esta visão mais ampla, né? Eu acho que são papéis meio complementares. E eu tendo a dizer que na jornada hoje do profissional, acho que tem sido cada vez mais importante ter esse lado técnico complementado com outras skills. Eu acho que agrega muito, principalmente, né, no ambiente que a gente está. Então, você ter este outro conhecimento, saber navegar em outros temas, entender do que as outras pessoas estão falando, como você se posiciona no seu mercado, né, qual que é a sua relação com os seus clientes. Então, acho que, né, o jurídico hoje, ele precisa muito entender qual que é esse ambiente que ele está inserido para conseguir linkar a parte técnica ali também com o desenvolvimento do negócio. Perfeito. Então, no fim do dia, a gente está falando que a gente usa o chapéu de advogado, mas também usa uma lógica de negócio, com visão de negócio, né? Como que vocês
dentro do jurídico, consegue fazer o jurídico ser um vetor de transformação de negócio que gera resultado, que gera impacto. Assim, perfeito. Eu vejo que essa é a mentalidade que as companhias estão guiando as suas áreas, né? Léo, não sei se você quer fazer uma pergunta. Não, eu ia falar que tanto, né, a Gil quanto a Nath, elas atuam em áreas que são muito ligadas aos business mesmo, né? Então, o produto está ali, ainda mais numa empresa como o Nubank, produto que faz toda a parte de crescimento, de growth da empresa, né? E Legal Ops também, né? Você tem que saber como que o departamento inteiro se comporta para conseguir uma eficiência operacional, dar resultado. Então, eu acho que essa mentalidade realmente de negócio, de empreendimento, empreendedorismo, né, que vocês têm que ter ali para conseguir se reinventar na cadeira de advogado, eu acho que é muito importante. As skills que a Nath falou, comunicação, você entender de negócio, você conseguir fazer uma repaginação do advogado mesmo. Acho que não dá para ser um advogado de 15 anos atrás, né? Então, acho que faz sentido esse papo. Eu queria ver com vocês se vocês têm algumas dessas skills que vocês acham fundamentais hoje em dia. A Nath falou já um pouquinho de saber navegar, mas o que mais vocês acham que o advogado hoje tem que ter para conseguir ali ser um advogado corporativo de eficiência, sabe? De novo, né, a gente estava falando muito sobre mentalidade de jurídico como a parte do negócio, né? Com iniciativas que geram resultado de negócio. Assim, o que vocês veem, skills de vocês hoje que entram nesse aspecto? Quer comentar, Nath? Eu acho que é um ponto que o Léo trouxe, né? Eu acho que a parte acho que a comunicação é muito importante, principalmente quando a gente fala no modo do advogado se comunicar, principalmente com seus clientes internos. Então, eu acho que a gente sai daquele advogado que tem uma linguagem muito jurídica, muito técnica, para conseguir explicar, né, um risco jurídico ou caminhos ali para determinado, né, produto, quando a gente fala de viabilidade regulatória ou legal, de uma forma clara para o seu cliente interno. Então, eu acho que a fluidez dessa comunicação até facilita que o seu cliente interno se sinta confortável de colocar o jurídico ali numa discussão muito inicial, sei lá, de um produto, de um negócio, porque ele tem, não sei, a garantia de que o que você vai trazer ali vai ser de fácil entendimento, né? E que você, né, de fato, vai tentar viabilizar, encontrar caminhos para ajudá-lo, né, nessa construção. Então, eu acho que essa parte de comunicação, ter uma comunicação, né, simples, clara, sem juridiquês, eu acho que é fundamental. E acho que, né, a parte de eficiência também. Eu acho que, hoje em dia, o advogado, né, ele não tem só o papel também de, né, apresentar ali um risco, né, legal, jurídico, mas acho que dentro do próprio trabalho dele, e até pensando também em cliente interno, tá? Como que eu facilito a interação e o meu dia a dia para eu também conseguir focar em entregas com mais valor, né? Então, eu penso muito assim no meu dia a dia, tá? Então, por exemplo, não sou, né, de Legal Ops, mas eu penso muito assim, como que no meu dia a dia eu facilito o meu trabalho e o do meu cliente interno nas demandas, né? Então, eu acho que o advogado também conseguir pensar com essa cabeça. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem muitas demandas repetitivas sobre um determinado assunto. Como que eu facilito a vida do meu cliente nesse sentido, sabe? Eu crio alguma coisa para que ele consiga consumir essa informação de um jeito fácil. Eu vejo que muito lugar, por exemplo, hoje em dia já tem, sei lá, bot de AI com conteúdo jurídico, que a pessoa vai lá e consegue consumir o conteúdo sem necessariamente fazer uma mega consulta para o departamento jurídico, que vai, sei lá, demorar um tempo. Lógico, vão ter assuntos mais complexos que eu vou precisar realmente ter alguém debruçado ali, né, num tema, sim. Mas para coisas mais simples, eu acho que você conseguir pensar em soluções é algo também que diferencia, né, um advogado hoje dentro de empresas, né, dentro do departamento jurídico. Acho que são skills importantes. Boa. Então, a gente falou de comunicação, né, a gente conseguir ter uma comunicação mais efetiva, não necessariamente muito técnica. Acho que muito disso vem da leitura com quem a gente está conversando, né? Então, se eu estou conversando com um cliente que não é do jurídico, não necessariamente eu preciso imprimir esse tom técnico jurídico, porque não vai fazer sentido, a pessoa não vai entender. Do ponto de vista do cliente também, é importante a gente lembrar, né,
Se a gente está falando com o nosso consumidor final lá na ponta, talvez a gente consiga estabelecer uma lógica de comunicação que resguarda a estratégia jurídica, mas também conversa com essa pessoa. A pessoa também consegue entender o que você está falando. E quando a gente fala de eficiência, a Nath tocou um ponto aqui, que eu acho que tem muito da lógica de empatia, né? Que é entender quem são os agentes, quem são as pessoas, e até mesmo também, para além da empatia, a gente se provocar um pouco a olhar de maneira diferente aquilo que a gente faz hoje, né? Então, isso pode trazer uma quebra do status quo, né? Poxa, será que eu vou ter que preencher essa planilha desse jeito sempre? Será que não tem outra coisa que eu posso fazer? Será que hoje não tem nenhuma inteligência artificial ou qualquer outro recurso que eu possa aplicar aqui que vai melhorar meu dia a dia? Então, essas provocações são super importantes. E aí, para fechar, eu acho que quando a gente fala de inovação e de mentalidade inovadora, as pessoas estão muito preocupadas em necessariamente tecnologia. E aí, no fim do dia, o que a Nath está trazendo é mais simples do que isso, né? Primeiro tem um ponto, feito, né? Sim, de entender o teu cliente, entender o teu contexto e também se provocar a sair um pouco da zona de conforto, né? Eu queria te ouvir também. Tá difícil depois do que a Nath falou, né? Mas eu concordo 100% com a Nath. Eu colocaria uma outra skill muito boa, que foi até que a gente comentou antes, é da adaptabilidade. Então, é você conseguir navegar independente de onde você esteja inserido, qual que é o campo do qual a gente está tratando. Porque no nosso dia a dia, vamos deixar de ser hipócritas. A gente não sabe tudo. Essa é a grande verdade. Tecnologias têm inúmeras, vem coisas novas, os desenvolvedores cada vez têm algo muito mais novo para apresentar. Mas no nosso dia a dia, você conhece todas as leis, todas as normativas e todos os riscos jurídicos que a empresa apresenta? É impossível, exato. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, como a Nath comentou, fazer essa provocação, a gente começa a entender que, peraí, eu não sei tudo. Então, além de a gente conseguir passar, né, o conhecimento jurídico de uma forma mais simples ali para o nosso stakeholder, para o nosso cliente interno, ele também começa a se sentir muito mais tranquilo em nos passar por que ele está fazendo aquilo daquela forma, por que ele precisa fazer daquela forma. Então, sei lá, preciso lançar um produto deste jeito porque a gente quer atingir público-alvo assim, a gente, sei lá, fez um estudo e precisa ser nesse formato porque a gente vai conseguir arrecadar, sei lá, quantos mil a mais. Literalmente isso. Tá? Se eu olhar para eles e falar assim, olha, não, juridicamente não dá para fazer, ele vai falar, eu não quero saber, você tem que fazer. Então, talvez eu não tenha a resposta que ele precise, mas a gente vai ter que encontrar um formato em conjunto que faça sentido do risco da empresa, que faça sentido juridicamente, que faça sentido no lançamento do produto, que faça sentido financeiro. No fim do dia, é sobre isso que a gente está falando. O impacto final no nosso cliente é o que gera renda. Então, quando a gente pensa ali numa jornada de cliente, não adianta olhar para a operação lá dentro, não adianta olhar para a automação, para a tecnologia, como se fosse o grande game changer do que vai acontecer. Ele é. Mas se você não conseguir ter ali um propósito final, a gente não consegue trazer para isso. Então, o profissional tem que estar muito aberto a dar, mas também a receber, porque isso acaba se gerando ali reciprocidade. Então, pensando muito nisso, o profissional que não estiver aberto a se adaptar a essa nova rotina de trabalho, que é o que as empresas procuram, com toda certeza não vai ser um profissional que vai se manter por muito tempo. Mesmo nas empresas mais tradicionais, mesmo num escritório de advocacia, porque no fim do dia o escritório está atendendo quem? Então não adianta ter o mindset diferente, vai ter que começar a se adaptar em relação a isso. No fim do dia a discussão não é se a tecnologia vai me substituir, mas é o quanto eu vou querer usar a tecnologia para eu não ser substituível. Exato. E aí tem até um outro ponto que você falou de adaptar, né? Mas uma coisa que o advogado adora fazer é pegar tudo para ele, né? Então eu vou fazer tudo aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Eu acho que isso também é uma coisa da cultura do advogado que teve que mudar. Não sei se para vocês sentiram isso, mas como que eu delego as coisas aqui? Como que eu consigo fazer o que faz sentido para a empresa e delegar as coisas menos importantes? Ou então procurar um parceiro para fazer alguma outra situação, né? Eu acho que isso... Eu acho que até puxando o gancho do Léo, falando de adaptabilidade, até um pouco do papel centralizador do advogado, que muitas vezes acaba acontecendo, né? Até pelo fato de ter um conhecimento muito técnico, muito específico, mas eu queria entender na visão de vocês, assim, pegando esse gancho da adaptabilidade, né? Qual que é o papel do jurídico hoje no desenvolvimento de
que assim, a gente tem dois viés aqui. A gente tem um viés que se conecta com o produto business, a gente tem um viés de produto que muitas vezes pode ser produtos pro jurídico, né? Soluções pro jurídico. Eu queria entender, do ponto de vista de vocês, assim, qual que é o papel do jurídico, das frentes que vocês atuam, para de fato conseguir construir e endereçar soluções e produtos. Então, quem começa? Quer começar, Nath? Pode ser. Aí olhando, né, para o lado do produto para fora, né, pro cliente. Acho que é um pouco do que eu, inclusive, já falei. Acho que o jurídico ele tem que estar cada vez mais conectado com o propósito, né, da companhia. E o que isso, né, significa? Eu acho que tanto entender o cenário, acho que mais macro, né? Então, né, em qual contexto que a minha empresa está inserido, seja em termos de concorrência, seja em termos de cenário econômico, eu acho que isso ajuda bastante a ter nessa visibilidade de tipo, qual que é a prioridade da companhia hoje? É atacar determinados tipos de produto ou não? Por que esse produto está sendo, sei lá, priorizado em detrimento de outro? Então, acho que, antes de tudo, acho que entender esse cenário macro de onde a gente está inserido, acho que é fundamental. Né? E aí, quando a gente olha para dentro, né, dentro até das priorizações, tendo entendido esse contexto, é conseguir também entender dentro da sua própria empresa, né, como que isso impacta, né, lá dentro. Então, impacta em termos de resultado, impacta em termos de oferecimento de um produto que o meu cliente vai adorar, qual que é ali o ponto central, né? E eu acho que tendo todo este contexto, né, facilita o trabalho do jurídico de olhar para aquilo tudo e entender, quais os caminhos que a gente tem aqui. Então, eventualmente eu posso ter um grande blocker, e se eu estiver bem no início, eu consigo ajudar a entender se esse blocker, ele não sei, de alguma forma a gente pode adaptar o produto, pode fazer de um jeito diferente, pode, né, trazer alguma outra, né, solução viável. Então, eu acho que quanto mais entendimento nesse sentido a gente tem e a gente consegue colaborar com a nossa visão para o nosso cliente interno, que de fato está construindo a operacionalidade ali do produto, né? Eu acho que é interessante, porque eles se sentem cada vez mais confortáveis de nos incluir desde o início. É lógico que acho que nenhum lugar funciona 100%, né, desse jeito. Óbvio que vão acontecer situações onde o jurídico vai ser incluído ali numa fase mais avançada de, né, um produto que está sendo pensado. Mas eu acho que até nessa fase, né, cabe também o jurídico entrar com um olhar de tipo, tudo bem, não é o ideal, mas a gente não vive num mundo em que as coisas são sempre ideais, né? Mas como que eu consigo ganhar este contexto que eu não tinha e mesmo assim ainda conseguir, né, tentar viabilizar, né, que esse produto saia. E aí eu acho que um ponto, né, importante também, acho que vai um pouco, né, também da cultura organizacional de cada lugar, é ter um olhar, Rafa, como você mencionou também, para o cliente externo, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Qual que é o perfil do cliente ali que eu estou buscando? Eventualmente eu tenho, sei lá, produtos que são segmentados, entender esse segmento de cliente, o que esse cliente quer, o que esse cliente não quer, né? Porque às vezes a gente tem uma concepção de que a gente tem, sei lá, pessoas muito parecidas e a gente às vezes é meio enviesado com a nossa própria realidade. Então, eu acho que entender também a realidade da ponta final é fundamental também para o jurídico entender o que ele consegue, né, propor. E às vezes a gente sai até de questões jurídicas propriamente ditas. Às vezes a gente fala para o pessoal assim, gente, mas olha esse ponto aqui. Isso aqui vocês não acham que tá, não sei, não tá alinhado ou que poderia ser feito de uma maneira, né, melhor. E às vezes a questão não é jurídica, às vezes é uma questão operacional, às vezes é sei lá, um modo de falar que tá ali numa tela, um jeito de mostrar. E acho que isso só acontece porque a gente está inserido no meio e tem esse contato muito próximo com o cliente interno, né? E às vezes, sei lá, a gente aprende de um outro produto e usa num produto novo um conhecimento que a gente tinha, né, angariado de um outro desenvolvimento. E isso acho que enriquece muito, né, a experiência quando a gente fala de produto e jurídico. Perfeito. Então, tem uma visão de um lado de proatividade do jurídico, né, de participar das discussões, do desenvolvimento e também não só na fase final. Então, essa
essa proatividade de tentar participar desde logo da criação, da construção, para não ser, no final, um inviabilizador de negócio. Eu entendo que, no fim do dia, o jurídico precisa ser um viabilizador do negócio, independentemente da fase que está. Se eu estou começando a desenvolver ou se eu já estou no finalzinho. Né? Tem que ter essa visão de viabilizador de negócio. E para além dessa visão de viabilizador de negócio, também sempre, por mais que seja o jurídico, também acompanhar quem é o cliente, qual é o perfil do cliente, o que esse cliente quer lá na ponta, porque também isso pode auxiliar na construção, no desenvolvimento do produto, mesmo que seja pelo jurídico. Gil, eu queria entender do seu lado também quais são as visões e como que isso se opera no dia a dia. Eu vejo que a gente, puxando muito o gancho da Nath, a gente tem 2 grandes vieses quando a gente pensa na prototipação, na discussão, seja de um produto, de uma solução, qualquer que seja. A partir do momento que a gente toma uma decisão, não, nós vamos seguir por esse caminho, eu digo da interna, da empresa, do ponto de vista de business, a gente vai lançar esse produto em detrimento do outro, porque é o que faz mais sentido para o nosso negócio hoje. Isso gera internamente toda uma reestruturação para que todo mundo se organize e priorize aquele item que a gente precisa atingir. Seja o reflexo em OKR, seja o reflexo em crescer time, diminuir times, seja a priorização em algum time específico, novos times, isso não importa. Qual que é o grande ponto? A partir do momento que você decide algo do negócio, você está decidindo remodelações internas. E essas remodelações internas, elas vão exigir de nós as mesmas decisões do negócio. O que vai ser priorizado? Como que nós vamos nos organizar? Como que a gente vai escolher uma ferramenta para colocar? Como que a gente vai conversar com a outra área e dizer para a outra área, então, eu preciso disso para eu conseguir trabalhar. E a outra área dizer, então, mas essa não é a minha prioridade. E você conseguir demonstrar o valor agregado que aquilo vai ter, que você está pedindo, para que a outra área trabalhe em conjunto. A gente passou por isso, inclusive, numa implementação do CLM, no que a gente escolheu uma ferramenta. Nós vamos implementar a ferramenta. Tudo certo do ponto de vista de projetos. Então, o projeto vai levar tanto tempo, temos tantas pessoas alocadas, essas são as skills, a gente quer testar isso, aquilo. Quando chegou na implementação, a gente olhava para aquilo e pensava, o problema não é a ferramenta. A gente era também, tá? Mas nós tínhamos também um passo atrás antes disso, que era uma questão de política de compras, por exemplo. A gente teve que, trocar a turbina do avião com o avião rodando no ar. E tudo isso fez com que prolongasse o prazo do projeto que nós tínhamos, mas, da mesma forma, mudava a entrega de valor que a gente tinha em relação àquilo que nós estávamos fazendo. Aí, no meio do caminho, além do time de compras, por exemplo, a gente começou a esbarrar nos outros times. Então, conversa com o time de tecnologia, conversa com o time de compliance, conversa com o time de segurança da informação. A gente começou a trazer tanto player para dentro, falando, peraí, isso aqui tudo também envolve vocês. Que aí a gente começou a ver sob uma outra perspectiva de que não era só um fluxo, não era só um sistema, não era uma tecnologia. A gente estava indo muito mais a fundo em relação a isso. A gente estava mexendo no business de uma forma muito intrínseca. Então, quando a gente pensa nesse impacto que a gente vai gerar para o negócio, a gente não está lançando produto. A gente está lançando uma maneira de fazer, a gente está lançando um jeito de trabalhar ali internamente. Então, por isso que a priorização é muito importante, porque a gente tem que convencer o nosso colega de que ele vai ter que trabalhar em conjunto com a gente, porque aquilo vai agregar valor para a empresa. E a gente vê o valor em conjunto que isso, de fato, agrega. Não só do CLM, por exemplo, mas quando você quer colocar, sei lá, um sistema jurídico para controlar processos judiciais. Quem vai usar aquele sistema? Provavelmente um escritório, provavelmente a gente. Mas como que você comunica isso na ponta? Você tem que ir lá conversar com o juiz, despachar, demonstrar que você tem o controle sobre as suas ações, que você tem dados suficiente, que esses dados demonstraram que, sei lá, a gente está com muito advogado, angariador em determinado ponto. Então, a partir do momento que a gente consegue coletar dados para demonstrar a viabilidade, para demonstrar a priorização, a gente começa, de fato, a afetar o negócio de maneira substancial. E o mais legal disso, assim, só pegar no ponto da Gil, é que a gente consegue ver, vocês falaram muito do advogado que centraliza, né? Mas eu vejo um ponto de colaboração muito forte. Porque, assim, né, a parte do... a Gil falou da parte, né, de ações e tudo mais, e de sistemas. Mas como que essas coisas se retroalimentam? Então, né, eu preciso pensar do ponto de vista do produto, qual é o meu impacto naquelas decisões que vão refletir em outros times, né, e vice-versa, né, também o impacto que eu causo, né, no outro time, eu preciso ter
essa informação de volta para entender, tipo, onde eu errei, onde eu acertei, o que eu preciso adaptar, o que eu posso aprender, né, com isso. E eu só consigo fazer isso também através de dados. Né? Então, quando eu tenho, sei lá, ferramentas que me ajudam a identificar, né? Tipo, então tenho muitos processos relacionados a esse produto no ponto tal. Né? Algo que a gente tem até feito num projeto que a gente está desenvolvendo agora é isso. Entender, qual que é os principais pontos de dor ali, sei lá, em relação a processos judiciais, em relação ao meu cliente final, para fazer uma entrega que eu considere isso e consiga melhorar alguns pontos relacionados a produto, a forma de comunicar com o cliente. Então, e aí se eu melhoro essa ponta, eu espero que isso também consiga refletir na parte de reclamações e tudo mais. Então, eu vejo hoje o trabalho do jurídico, do advogado, ele precisa ser cada vez mais colaborativo. Se a gente quer realmente chegar no resultado, mostrar que o jurídico tem valor, agrega valor, sim, para a empresa, né? Eu acho que é nessa colaboração, inclusive entre áreas dentro do próprio jurídico também, sabe? A gente fala muito sobre isso na Lex, né? Porque quando a gente acaba puxando sobre a temática da aplicação do legal design, na prática, né? A gente sempre traz que o desenvolvimento de projetos ele precisa ser colaborativo. O que isso significa, né? A gente tem pessoas com backgrounds diferentes pensando em como resolver um desafio comum. Então, no fim do dia, isso vai agregar visões para que a gente consiga chegar num denominador e chegar numa construção que consiga beneficiar não só uma pessoa, mas beneficiar a áreas em si e, no fim do dia, a companhia. Né? A Gil estava falando, né, sobre como demonstrar o valor agregado, como angariar áreas, pessoas, que eu sei que esse é um ponto super delicado quando a gente fala em desenvolvimento de produto, principalmente na parte de Legal Ops, né? Porque no fim do dia você está pensando em produtos que vão trazer eficiência operacional. Né? Por outro lado, a gente tem uma interseção, né? A gente tem uma atuação ali do Legal Ops como uma atuação transversal com várias áreas. Sim. Seja dentro ou fora do jurídico. E aí eu imagino que convencer o colega seja um grande desafio, né? Sim. E aí eu queria entender do teu lado, dentro desse desafio, o que vocês estão fazendo hoje para conseguir, de fato, convencer o colega? Vocês falaram sobre o dado, sobre ter esse papel mais colaborativo, mas a gente sabe que existem resistências. Né? Como que vocês estão quebrando essas resistências hoje? O famoso jeito balangandã, né? Eu tô brincando. Mas, assim, eu vou usar muito uma frase que a própria Cris Junqueira usa. A realidade, ela se impõe. Por mais que alguém tente dizer, eu quero assim, o outro fala, eu quero assado, no fim do dia, a realidade se impõe. Qual foi a diretriz que a empresa deu? Qual foi o OKR que você vai ter que atingir? Eu sei que os OKRs são diferentes, mas a empresa está indo para um caminho só. A partir do momento que você está tentando atingir aquele caminho e tem alguém te dizendo, eu não vou comprar esse caminho, a gente vai ter um problema. São duas áreas que, por talvez ego, priorização, não sei, até talvez falta de pessoas alocadas para isso, elas vão começar a caminhar em caminhos diferentes. Alguma delas, em algum momento, vai ter que pedir ajuda. Esse é o ponto. A realidade, ela se impõe. Então, não é que você precisa necessariamente ficar convencendo alguém, mas o dado, o direcionamento, a priorização, a forma com que você demonstra isso é o que vai realmente acabar te direcionando para aquilo que é certo ser feito. Então, como que você chega numa outra área, por exemplo, estava num projeto com a Colômbia. Por mais que nós estivéssemos falando do mesmo projeto, eles culturalmente têm um jeito muito diferente de fazer determinadas coisas. Eu estou falando de cultura. Então, o que acontece? Eu vou olhar para eles e falar, olha, vocês têm que seguir por esse caminho. Eles vão falar, não, mas a gente quer seguir por esse. O resultado talvez seja o mesmo. A pergunta que a gente tem que se fazer é, o caminho, ele vai chegar de fato no mesmo resultado? Então, a gente talvez só tenha que ceder, tenha que conversar, tenha que pensar num formato que faça sentido para os dois? Ou, de fato, esse caminho vai agregar um resultado que não é o esperado? Até porque, Rafa, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. A gente lida o tempo todo com as pessoas. Então, quando você vai aplicar tecnologia, você vai aplicar IA, eles vão fazer de forma muito melhor o que a gente faz. Essa é uma grande verdade.
A IA, ela veio para fazer um trabalho operacional, veio para fazer um trabalho repetitivo, veio para analisar dados de maneira muito melhor do que a gente. Só que você não consegue fazer isso sem ter o toque humano. Como que você conversa e convence essa pessoa? Tem que estar no tom da sua fala, tem que estar no seu olhar, estar ali no seu olhar, tem que estar na velocidade da voz, em como que você coloca isso de fato. Então, assim, no fim do dia, você está trabalhando com a questão emocional de alguém. Não necessariamente do ego, o ego também. Mas você está sempre trabalhando com a questão emocional de alguém. Então, eu estou falando isso dentro de uma empresa, mas outro exemplo disso a gente estava até falando isso num dos papos da Alex que a gente teve. A IA lá, maravilhosa e tudo, mas chega num processo judicial, por exemplo, de guarda, né? Guarda de uma criança em relação aos pais. Como que você conta para uma mãe que eventualmente a guarda ficou, por exemplo, ali com o pai? Ou como que você consegue o convencimento do juiz, não sobre o aspecto jurídico, mas sobre o aspecto emocional, que aquela criança precisa daquilo de tal forma. Então, a questão do tom de voz, a questão de como que você leva essa informação, ela também importa. Então, eu acho que a gente sai só da seara, do business, só da realidade se impõe, só do que os dados demonstram. E, por outro lado, você tem que saber conversar, você tem que saber se comunicar, você tem que ser vulnerável para também ter a vulnerabilidade do outro e a gente conseguir, no fim do dia, alinhar expectativas. Então, tudo bem a gente seguir por esse caminho, mas nós estamos assumindo tais e tais riscos e nós teremos um provável tal resultado. Fato é, isso vai acontecer? Talvez. A gente trabalha muito com ansiedade também, né? De que a gente imagina tudo que pode acontecer. Só que no fim do dia é ter clareza sobre o que nós estamos fazendo. A partir do momento em que a gente tem clareza e fala, ainda assim eu quero assumir o risco, nós assumimos esse risco. Então, eu acho que não é uma questão nem de achismo, no fim. É uma questão de ter clareza dos pontos que nós temos. Se em algum momento a gente não teve clareza sobre aquele ponto, ele não estava claro por qualquer motivo que tenha sido, então a gente talvez tenha uma falha, vira um aprendizado. A gente passa a ter clareza sobre isso no próximo ponto, que é o que a Nath falou. Então, a gente se utiliza do que foi bom de boas práticas, mas boas práticas não significa o que deu certo. Mas muito mais do que deu errado e a gente provavelmente não vai fazer de novo ou vai fazer diferente. Então, eu acho que a questão, o convencimento, ele acaba sendo por si só, falando, olha, gente, já tive uma experiência assim, assim, assado, aconteceu desse jeito. Nesse produto a gente lançou isso aqui, deu errado por isso, aquilo. A gente gastou milhões. No fim do dia, é o resultado, efetivamente, que vai demonstrar o que deu certo, o que deu errado. E a gente vive muito isso, nós Todos duas, os né, dias. Gil, no dia a dia. Porque, assim, na parte contratual, a Gil é, assim, a minha mega parceira na viabilização das ferramentas. E, enfim, né, a gente tá sempre aí vendo o que a gente consegue, né, buscar de inovação, de melhoria para o processo, como a Gil falou. E é sempre muito disso, né, Gil? É muito relacional, é muito humano, assim. Porque às vezes a gente vê alguma coisa e fala assim, nossa, isso aqui parece ser muito legal. Eu falo, Gil, mas não, olha isso, Gil, veja por esse outro lado e tal. E sempre tem essa questão, né, acho que um pouco do poder de convencimento e de experiências passadas. Então, sei lá, a Gil tem uma super experiência com CLMs em outras empresas que ela passou. Então, ela consegue trazer muito essa visão de sistema, de dados. Para mim, que estou mais acostumada na parte... Eu sou usuária da ferramenta, mas né, me falta esse conhecimento mais técnico, né, de construção e tudo mais. E muito focada na revisão jurídica ali, né, dos contratos, né? E essa complementariedade, né? E ter esta visão, né? Diferente, eu acho que da sua. Acho que agrega. É lógico que tem momentos que a gente, né? Tem visões diferentes sobre, né? As mesmas coisas. E é isso, assim, né, trazer o poder de argumentação, da experiência. E, às vezes, dar a cara para testar. Então, né? Saímos de um projeto que tivemos muitas dificuldades. É isso que a Gil falou. Aprendemos com os nossos erros. Então, como que a gente faz agora para não cometê-los novamente? Me lembro uma vez que eu tava... Não era reclamando, mas a gente tava muito chateado com o resultado de um projeto que a gente tava tocando. E eu lembro que eu cheguei na Nath e fiz assim... Cara, não é possível que aquela área não entenda. Ela, muito calma, olhou para mim e fez assim... Gil, eles entendem, mas veja o lado deles. Se eles entenderem o que a gente vai fazer aqui agora, desse jeito... Nós teríamos, enfim, eu não posso, né, comentar sobre isso, porque é um detalhe muito específico do projeto. Eu olhei daquele dia, eu falei, putz, a Nath tem razão. Então,
ali foi muito mais humano, né, Nath? Efetivamente, do que a tecnologia em si. A tecnologia a gente já estava implementando, a gente já sabia o que tinha que ser feito, era mais objetivo, a gente já sabia o que queria. Ainda assim, a gente estava ali esbarrando, né, na questão do... Mas veja bem, né? Sob o olhar humano. E aí, eu acho que é isso que a gente tem que ponderar mais no nosso dia a dia. Para mim, tá muito, aspas, fácil a gente saber o que a gente quer. É muito fácil a gente selecionar um sistema. É muito fácil correr para os nossos líderes e pedir um budget porque a gente precisa fazer tal coisa. Mas, no fim, a gente tem que demonstrar valor e, geralmente, não tá só na nossa área. Tá bom, você vai aplicar isso no jurídico. E o que mais você vai fazer aqui para a companhia? Então, acho que a gente enfrenta isso todos os dias e é um challenge muito importante, não só para nossa vida profissional, carreira, mas também para nossa vida pessoal. A gente começa a se questionar de formas diferentes. Isso é muito legal. Perfeito. Então, a gente está falando que, no fim, quando a gente caminha para pensar sobre eficiência, acho que um dos drives é, para além do como é feito e que ferramenta a gente usa, para também entender quem faz. E poder trazer os argumentos corretos para que aquela pessoa entenda que aquilo vai trazer um benefício para ela. Mas acho que o pressuposto é primeiro entender quem, para conseguir plugar esse como e não inverter o papel, né? Simplesmente trazer a solução, mas sem entender o contexto da área, as pessoas. Eu vejo que existe essa ineficiência, por outro lado, né? Da gente acreditar que aquela solução vai resolver, mas sem antes entender o contexto, as pessoas, as áreas, né? E rapidinho, só para complementar, tem outro ponto que a Gil trouxe no começo da fala dela, é que você entender também os objetivos de cada área, né? Seja áreas do jurídico ou áreas, né, entre jurídico e compra, jurídico e financeiro, você entender quais são os objetivos da área e conseguir linkar eles ao objetivo final da empresa, facilita, né, esse processo, porque você consegue conversar ali de uma forma mais objetiva e imparcial com as outras áreas, né? Então, a gente fala muito aqui da Alex do mapa estratégico, né? Como a gente consegue pegar os objetivos de cada área e linkar o objetivo da empresa para gerar valor, para a gente conseguir dados relevantes para o negócio, não só para o jurídico, né? E a gente conseguir mostrar para outras áreas, olha, a gente vai fazer isso aqui no jurídico, implementar isso, porque vai resultar isso no projeto lá no final, lá no dinheiro, né? O resultado tem que ser estratégico então, no acho fim do que dia, né? Isso muda, né, o jeito de pensar do jurídico em si, né? Uma visão transversal com impacto de negócio. Mas o pressuposto, talvez, disso que a gente está discutindo aqui, eu até trago um pouco das provocações que eu tenho feito quando a gente fala desse tema de eficiência, né? Que, na verdade, o pressuposto é a gente entender pessoas e contexto. E, a partir disso, a gente aprimorando os nossos olhares para, eu entendi pessoas e contexto. Talvez agora eu possa olhar para a organização, posso olhar para fluxos, e aí sim, olhar para visões de negócio, e a partir desse aprimoramento das visões, a gente vai acabar chegando em tecnologia, em automação, em visão de dados, que são visões já mais aprimoradas, né? E aí, assim, bom, pegando esse gancho do que a gente está discutindo aqui, eu queria entender um pouco de vocês hoje, que momento que vocês estão disso tudo que a gente está discutindo, sabe? Eu acho, a minha área aqui em Legal Ops eu já estou conseguindo trazer, já estou aqui já aplicando tecnologia e dados, a gente tem essa visão consolidada, as áreas já compreenderam, eu tenho um bom engajamento do time, ou não? Putz, Rafa, eu ainda estou brigando para convencer os caras a entender a importância dos dados. Aqui, queria saber, Gil, do seu trabalho, da sua área, em que momento você está? E até alguns desafios que vocês tiveram no caminho aí, o que deu errado, o que vocês entenderam, né? A gente falou um pouco da ferramenta, mas o que mais vocês têm de aprendizado aí nos processos? Eu vou usar o meu chapéu de advogado. Depende. Veja bem. Veja bem. Eu vejo que para diversos processos a gente está muito avançado, usando IA, usando modelos de linguagem, isso assim, rodando muito bem. E tem outras coisas que a gente olha e fala, ainda está mais incipiente, é algo que a gente ainda tá buscando. Tem muita oportunidade, tem muita melhoria. Enfim, então a gente consegue ver essas duas grandes visões de mundo dentro de uma mesma empresa. E assim, eu não tô falando da minha empresa atual, tá? Eu tô falando de todas as empresas que eu passei. Tinham coisas que você olhava e falava, como isso aqui pode estar tão incrível? E, cara, você não consegue receber um correio físico jurídico, por exemplo, um ofício. E realmente a gente ter essas extremidades. Isso acontece, acho que em todos os lugares que eu converso, os problemas ainda são muito parecidos, né? Em termos tanto jurídicos quanto operacionais, enfim, de pessoas e tudo mais. Só que um aprendizado que fica muito
disso tudo é que nem sempre a gente vai estar lançando foguete para as coisas que a gente precisa. Então, a IA vai aplicar para quase tudo. Vai, é muito legal, a gente ainda está caminhando para isso. É muito novo o tema. Então, muita gente fala de IA, enquanto que a gente está falando de uma automação mais bem elaborada. E a pessoa está jurando que é IA. Ou gente vendendo isso como IA. E a gente sabe disso no mercado. E tudo bem. Só que, às vezes, você olha para dentro e fala assim, será que a tua questão aqui não é uma reorganização de time, né? Colocar pessoas que têm skills mais específicas para fazer tais coisas, então talvez elas sejam mais eficientes. Eu não estou falando nem de uma eficiência de negócio, disso, daquilo e de nada. Então, quando você começa a olhar para dentro, primeiro, conhecer as pessoas com quem você está trabalhando, o perfil dessas pessoas, as skills dessas pessoas e conseguir alocá-las de maneira eficiente. Isso sim é eficiência, para começo de conversa. Depois disso, olhar e entender se a super tecnologia aplicada que a gente quer é realmente uma super tecnologia. A gente está falando de remodelar um processo. Ou, né, eu estava brincando ainda que o pessoal fala muito de tecnologia, mas assim, o Google Drive não é uma tecnologia. Então, as pessoas, né, não usam pastinhas na nuvem, seja, né, do Google, do Windows, não importa. Mas não usam pastinha na nuvem porque preferem o papel. Como que você se comunica? Como que você compartilha conhecimento? Né? Como que jogam um contrato para outras pessoas revisarem juntos? Assim, chega a ser surreal pensar que as pessoas hoje não usam o mínimo de tecnologia. Então, não estou falando de lançar foguete. Aí, depois disso, beleza. Então, você está usando o mínimo, você alocou as pessoas. Agora sim, começar mapeadores, entender em que contexto nós estamos, como que nós estamos fazendo, quantas pessoas a gente tem para isso. Então, se eu alocar 5 pessoas, eu vou levar 10 dias. Mas se eu alocar 2 pessoas, eu vou levar 20. Qual que é a tua prioridade? É você levar mais tempo com menos pessoas ou alocar mais pessoas para ter um resultado mais rápido? Depende. Às vezes o resultado não depende de mais pessoas. Às vezes o resultado depende de uma cadeia de processos, né? Uma sequência que precisa, de fato, ser seguida. Então, isso é muito geral, é genérico, é para tudo. Então, quando você aprende sobre respeitar as partes dos processos, tem sempre a pergunta clássica. Mas qual que foi a virada de chave? Eu falo assim, gente, não é uma virada de chave. Não existe virada de chave. É um processo até aqui. A gente camelou muito para chegar até aqui. Quando você pensa em sistemas, a gente teve que fazer saneamento de dados muitos dias, muitas horas, com muitas pessoas. Para ter uma base mínima. Isso é muito importante, porque a fala que você trouxe, né? Nem sempre a gente está lançando um foguete, né? E eu vejo que quando a gente fala, principalmente de eficiência, que a gente acaba batendo nisso, eu vejo que as lideranças vêm com esse apetite do foguete, e aí quando a gente fala, mas e esse processo, e esse fluxo, ele tá adequado? Você tem conhecimento de ponta a ponta, como é feito, quem faz, e os gaps dentro dele? Então, é importantíssimo a gente trazer essa perspectiva de que nem sempre a virada de chave vai ser lançar um foguete, uma solução de IA que faz XPTO, e de repente um advogado que levava 3 dias, agora ele leva 3 segundos. Às vezes a virada de chave ela é mais simples, ela é um processo, mas ela constrói uma base, um terreno para a gente poder ir para esse caminho que é a IA. Isso é muito importante, porque eu vejo inúmeras reuniões que a gente faz, assim, a galera tá mirando no foguete. E é isso, às vezes tá escrevendo ainda a defesa no papel. Exato. E uma outra coisa que eu vejo também de processo, que foi muito, você colocou muito bem, as pessoas também não conhecem o seu próprio processo. Então, como é que você faz isso? Eu faço assim, assim, assado. O outro faz também, então é um padrão que vocês seguem, ou cada um tá fazendo de um jeito porque vocês não têm um padrão. Então, a gente vai muito para a questão de governança, padronização, processos. É sempre o básico bem feito, para começo de conversa. Mas aí tá bom. Então, decidimos que vamos contratar, sei lá, uma ferramenta cara, geralmente, né? Porque nunca tem budget. Então, vamos lá contratar uma ferramenta. Uau, isso vai me trazer tanto tempo, em 3 segundos vai resolver ali o que eu preciso, porque eu levava 3 dias e tal. Tá, mas vocês consideraram as pessoas que têm que estar dedicadas e alocadas para o projeto acontecer? Porque todo mundo acha que a hora que contratou, virou literalmente a chave. Mágica. Não, gente. Tem pessoas alocadas, tem gente que vai cuidar da implementação, tem gente que vai ter que olhar no detalhe para ver se de fato o retorno esperado é aquele. Tem tempo de mapeamento, tem tempo de implementação, tem tempo de monitoramento pós-implementação.
Então, lógico, eu estou usando aqui já num sentido mais projeto, implementação. Mas isso é para qualquer coisa. Você coloca algo no ar, você não olha se está dando certo, está dando errado. Você não fez teste prévio para homologar aquela tua ideia, para ter aquilo que você quer. Verificou se de fato está agregando o valor que você vendeu? Porque no fim do dia, como a realidade se impõe, tá vendendo aquilo que você falou que ia vender? Então, assim, no fim do dia, ou a gente faz literalmente o básico e bem feito, ou a gente não vai conseguir fazer a entrega que a gente precisa na proporção que a gente imaginava. A gente pode errar. Mas aí, a hora que você percebeu que você errou, você tem que olhar aquilo e tem que olhar rápido. Tem que estar claro o que a gente estava imaginando e aquilo que não foi entregue. Ou recalcula a rota, ou repensa, ou reprograma literalmente o plano que tinha sido feito. Então, você não precisa mudar muito. Às vezes, é mero ajuste. Eu acho que o grande problema da falta de clareza sobre isso, o conhecimento dos passos que precisam ser seguidos, as pessoas se perdem no direcionamento e para onde elas estão indo. É sempre o foco do foguete. E o foguete, ele não vai ser feito a partir de um foguete, ele vai ser feito a partir de pecinhas, tecnologia, pessoas e tudo mais. E só complementando, eu acho que o contexto também é importante, né, nesses casos. Assim, a gente está falando, pelo menos das minhas 2 últimas experiências, vim de empresas muito novas no mercado, que não tinham muitos anos de atividade, né? E a gente sai, às vezes, de empresas que estão começando a construir seus fluxos, seus processos, né? Que tinham, sei lá, pouquíssimas pessoas que eventualmente faziam um trabalho até mais manual, mas que também tem inovação ali como seu core, né? E como que a gente consegue colocar, né, a eficiência, processos, ferramentas numa forma que seja rápida, mas que ela também consiga, né, acompanhar esse processo de amadurecimento, né, e expansão muito rápida da empresa, né? Eu vejo de um lado muito positivo, eu acho que tudo que a gente conseguiu construir até hoje, porque eu olho e falo, cara, tem pouco tempo, olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu, sabe? E acho que também por estar num contexto de eficiência em termos de companhia, né, a gente, enquanto jurídico, também tem bastante essa mentalidade. Eu acho que, lógico, tem, né, profissionais e profissionais dentro, né, do departamento, pessoas com perfis diferentes, mas ainda assim, eu vejo que a gente evoluiu muito, né? Então, quando eu falo de termos de contratos, por exemplo, a gente, sei lá, saiu numa situação em que, sei lá, o sistema era super travado, não tinha, sei lá, versionamento, para um sistema que já me possibilita resolver várias dores que eu tinha lá no começo, que, sei lá, analisava contrato por contrato ali no Word e tudo mais, para uma ferramenta que já me ajuda, sei lá, ter uma interação com a minha contraparte e tudo mais. Eu acho que essa evolução é o que vocês estavam falando do foguete. Não adianta, tipo, achar que vai chegar e já vai lançar um negócio que vai ser excepcional. Tem uma curva de aprendizado, né? Tem um desenvolvimento ali que é intrínseco, né? E quando eu olho, assim, né, para o que, né, às vezes a gente já construiu, eu olho de um lado muito positivo. Falei, às vezes a gente fica, né, tipo, ai, nossa, eu podia ter aqui um IA que já me desse o contrato com tudo que eu preciso, já cuspido. Exato, já mandasse lá para assinatura, eu vou só olhar aqui se ele colocou tudo que eu precisava direitinho e tal. Mas isso não é a realidade, né? Nem a realidade quando eu falo, sei lá, tá em termos estratégicos, sei lá, dependendo do contrato, eu preciso ter um olhar humano, eu preciso entender o objeto, preciso entender o impacto ali. Mas às vezes às vezes as pessoas também que estão de fora, elas acham, né, que eu vou conseguir implementar aqui um processo que ele vai ser perfeito de ponta a ponta e que ele vai, né, resolver todos os meus problemas. Né? Eu não acho que é assim nem no jurídico e nem em outras áreas. Eu acho que tudo faz parte de uma construção e de um desenvolvimento. E o mundo muda também, as prioridades dos clientes mudam, sejam eles clientes internos, externos, né? As coisas mudam e a gente precisa ter o que a gente falou lá atrás, essa adaptabilidade, né? Então, ver, eu consigo melhorar isso aqui vai trazer um incremento e tal. Mas, realmente, assim, acho que não dá para esperar que tudo vai ser um foguete. Instantaneamente trazer um baita de um resultado, porque às vezes a gente tá precisando mexer uma peça menor para ir trabalhar uma peça maior mais para frente. Então, acho que a gente está falando da adaptabilidade, mas um ponto que fica evidente também de vocês aqui é se permitir errar no tempo certo. E não se cobrar porque, eventualmente, eu trouxe essa solução, mas putz, essa de fato não está agregando tudo aquilo que eu imaginei. Tá, mas então eu estou entendendo que isso não está funcionando, mas isso aqui funcionou. Então, vamos continuar para cá. Então, eu vejo que o advogado, né, a gente se cobra muito com essa visão de, putz, a gente não pode errar, né? Mas eu vejo que
quando a gente fala de inovação, né? O pressuposto da inovação é a gente se permitir errar. Porque se a gente não se permitir errar, a gente não consegue entender o que está dando certo e o que está dando errado. E bom, e aí, voltando aqui, eu só queria fazer uma última pergunta, indo pro final. Eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é o papel da liderança nesses movimentos todos que a gente está trazendo aqui e conversando? Como vocês enxergam isso? Eu acho que eles são preponderantes para comprar as nossas ideias. Sim. Porque a gente está muito ali no dia a dia, né? E ter uma liderança próxima faz muita diferença. Não porque ele precisa entender o detalhe, o que está dando certo, o que está dando errado. Mas a partir do momento que você tem uma liderança próxima, consegue entender o porquê está dando certo e o porquê que está dando errado, qual que é o contexto da equipe, qual que é o perfil desses profissionais que tem, é muito mais fácil você vender a sua ideia. Então, lembra que eu te falei que estava dando problema aqui, assim, assado, a gente, sei lá, não estava conseguindo monitorar o processo judicial e tal. Tive uma ideia. Eu queria fazer isso, isso e isso, vai agregar tanto e tanto. Também tem que trazer a ideia pronta, né? Não adianta só... Mas também tem lideranças que não é só questão da ideia pronta e você está esperando um sim ou um não para fazer ou contratar alguma coisa. Tem liderança que senta, peraí, vamos pensar sobre isso, vamos entender o que está acontecendo. E se fizermos de tal forma? Coloca, sei lá, todo mundo numa sala, começa a discutir. E tem várias formas de fazer isso. Pode ser com post-it, pode ser com anotações, pode ser no Miro, né, que também tem post-it. Pode ser da maneira que for necessário, não importa a metodologia que a gente adote. Mas qual que é o melhor formato para a gente discutir um assunto, olhar os dois lados, prós, contras, quais são os impactos, e conseguir colocar isso em ação. Porque senão também a gente só fica no mundo das ideias. Então, eu acho que o papel da liderança é viabilizar a ideia em ação. Transformar a ideia em ação. Porque ideia, todo mundo tem, muitas, boas, o tempo todo. Nossa, eu e a Nath, se a gente tivesse um livro de ideias, eu acho que seria interminável, né, Nath? A gente passa horas conversando, e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, vamos fazer um documento assim, assim, assado. Até que a Nath teve uma conversa com a nossa liderança. Gil, não precisa daquilo que a gente estava fazendo, eu já conversei com ela, a gente já conseguiu um direcionamento, vai ser assim. Né? Foi até mais simples do que a gente estava imaginando. Mas por quê? Porque ela tinha contexto, porque ela estava próxima da gente, a Nath levou isso de uma forma muito legal. Então, para mim, é primordial ter uma liderança que esteja extremamente alinhada com a própria equipe. Não necessariamente entendendo o detalhe, mas entendendo o porquê daquilo estar acontecendo. O que você acha, Nath? Acho que você falou tudo, Gil. Acho que perfeita a sua colocação. É uma coisa também que eu gosto, assim, né? Quando a gente fala de liderança, além de ser grandes viabilizadores, eu acho que do time como um todo, é também os insights de experiência. Porque você ter líderes que já passaram, né, por experiências que, né, dada assim ali a carreira, né, você não teve ainda a oportunidade de passar, eu acho que eles também conseguem agregar muito nos insights. Então, às vezes, você leva uma ideia e fala, nossa, olha, tô pensando, tô com esse problema assim, assim, assado. E às vezes eles voltam assim, mas você já pensou por este outro caminho? Ou olhou para isso? Ou não, olha, por onde eu já passei, se fazia assim, assim, assado, né? Talvez valha fazer um bench, olha pro mercado, ver como que as outras pessoas estão fazendo. E até trazer também, tipo, não, acho que, né, você pode tomar esse outro caminho aqui. Acho que até em termos de guiar, sabe, ali também, determinadas ações que o jurídico tem. Então, concordo super com a Gil. Acho que tem que estar comprado com um time, lógico. Tem que ter subsídio, tem que ter argumento, né? Mas tem que estar comprado nessa ideia de eficiência, de inovação, de trazer resultado, né, pro jurídico. E acho que por isso que é tão importante, né? Quando a gente fala, precisa ter o aspecto técnico, lógico, muito bem formado. Somos, né, departamento jurídico. Precisamos saber das leis, das normas. Estamos ali envolvidos. Mas também ter este outro lado, né? E aí, para mim, isso transparece até quando a gente, né, sugere, por exemplo, trazer, sei lá, eventos de inovação para dentro da empresa. Então, ter essa abertura, né, para trazer isso para a organização, para o jurídico, para que, sei lá, seja mais difundido, sabe? Eu acho que é importante também. E você vê o quanto que sua liderança, né, tá comprada nesses temas e tá, né, junto nessa construção. Mas posso só fazer um comentário adicional, Nath? Isso também tem muito a ver com a cultura da empresa. Sim, total. Se isso não vem de uma... A gente tem como cultura inovação como drive.
pronto. Então, essa é a nossa cultura, independente do que aconteça, mas também é uma cultura muito próxima. Então, a questão da hierarquização, ela é muito diminuída. Todo mundo ali é lateral. Então, não importa o cargo, vai entrar todo mundo na reunião e vai dar ali, né, os seus insights, vai trazer ali o que dá para ser feito. Mas esse é o nosso estilo de empresa. Nós sabemos que tem empresas que são mais hierarquizadas, são mais estruturadas, né, nesse tema. Então, talvez você conseguir atingir a pessoa que precisa tomar essa decisão, às vezes é mais difícil. O que só reforça o fato de que você precisa estar muito preparado para aquilo que você está levando. E não ter medo de tomar o não. Sim. Porque talvez a pessoa, né, o líder ali deu o não na hora, mas será que ele não vai pensar nisso depois? Voltar e falar assim, não, talvez ele tenha uma razão ali, alguma coisa, ou agora não é o momento, até por uma questão de experiência, não é a prioridade da empresa, eu não vou trabalhar nisso. Então, você vai tomar um não. Mas tomar um não consciente de que você levou um projeto, você olhou todas as vertentes, e tomar um não, às vezes, é importante. Um dia, o meu chefe estava comentando, né, enfim, de uma passagem lá, que o menino estava entregando o TCC, ia para a professora, entregava, ele olhava assim, não tá bom. Ele ia lá, fazia o TCC de novo, entregava, não tá bom. Ele foi 8 vezes entregar o TCC e não estava bom. Na 9ª, ele pegou, olhou o TCC, ele colocou de lado e falou, depois eu olho. Ele falou, mas agora que eu entreguei a última versão, por que você não fala se tá bom ou ruim? Ele falou, porque eu não li nenhuma das versões. Eu só tava esperando, eu sabia que você tinha potencial para me entregar o seu melhor e por isso eu te testei as 9 vezes. Agora eu vou olhar o seu trabalho. Então, tem gente que trabalha desse jeito, é isso que eu quero dizer. Mas por quê? Provavelmente essa pessoa olhou esse documento 8 ou 9 vezes. Será que a gente precisa de alguém dizendo para olhar um documento 8 ou 9 vezes? Será que a gente não consegue olhar para aquilo e já conseguir esmiuçar o máximo conseguir, mas ser o mais objetivo possível para trazer isso? Acho que para além dessa visão, né, de um líder viabilizador de ideias, né, é um líder que também tenha esse alinhamento cultural, seja um líder que entenda das temáticas de inovação, seja um time que também entenda das temáticas de inovação, porque não adianta só o líder saber de tudo, né, e ter um time que não faz ideia do que está acontecendo. E também não dá para ter um líder que não tem essa visão, mas tem um time que está super comprado com visões de inovação. Né? Então, a gente precisa equalizar esses dois lados. E a Gil trouxe um ponto também do advogado corporativo. Né? Poxa, tudo bem que muitas vezes você tem uma liderança que não tem tanta visão assim de inovação, mas não custa nada você endereçar isso e trazer o seu ponto de vista e sustentar isso, trazendo que isso pode trazer uma melhoria. Né? Uma hora isso pode gerar um resultado e você vai conseguir trazer um benefício para a tua área, para o teu time. E uma coisa importante também, Rafa, é procurar ajuda. Né? Igual eu comentei no início lá da minha fala, a gente não sabe tudo. Então, sei lá, você não sabe endereçar um projeto, ele provavelmente vai envolver alguém de mais uma área. Geralmente tecnologia, vai. Então, supondo que eu tenho um advogado, ele quer implementar um sistema, você foi conversar com o cara da tecnologia para ver qual que é a opinião dele? Você não está pedindo nada, você está pedindo uma opinião. Quer ver um exemplo disso? Eu cheguei há um tempo atrás num manager de IT e falei assim, eu queria muito conseguir construir esse sistema aqui dentro. Uma outra instituição financeira tem, e a gente está contratando de fora. Dá muito problema, ainda que eu sou a favor depois eu comento sobre isso, de contratar um externo. Ele olhou para mim e fez assim, Gil, muito legal a sua ideia. Ela, na verdade, é muito incrível. Ele reforçou todos os pontos positivos. Ele falou, só tem um problema. Eu não sou a expert jurídico. Quando você precisar de inovação jurídica, quem é que vai fazer isso para você? Ele falou, eu não tenho pessoas específicas para isso. Eu vou ter que alocar um suporte, uma sustentação, uma tecnologia específica. E o core da nossa empresa não é esse. Eu não tenho como alocar mais de 100 pessoas para fazer isso para você. Esse é um ponto muito importante. Eu falo bastante isso na reunião. A temática jurídica, muitas vezes, ela é extremamente específica. Fazer em casa, eu sei que tem time, tem estrutura, mas muitas vezes ter alguém que já tem essa visão, que já tem essa experiência, pode dar um baita diferencial e um ganho de tempo para colocar aquela solução de pé. Né? Precisa, né? É específico. Exato. Então, desenvolvimento interno é muito legal. Você ganha celeridade, tem alguém super específico, tá lá dentro com todo o contexto. Vai ser muito objetivo na entrega que precisa ser feita, mas como que a gente consegue sequenciar isso ou não? Você tem que saber quais são as ferramentas que você tem para trabalhar na hora, né? Perfeito. Bom, a gente falou bastante sobre inovação, sobre eficiência, sobre a visão do
advogado corporativo. A gente vai seguindo aqui reta final. E aí... O tempo passou voando, né? Uma horinha de conversa, 1h15. nem deu pra ver. Passa rápido. Foi um baita bate-papo. Meninas, eu queria agradecer bastante assim, pela troca, por vocês compartilharem a experiência de vocês, a bagagem, a trajetória de vocês aqui com a gente. Super obrigado. E acho que abrir esse tempinho aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre vocês, sobre o trabalho, sobre o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer, gente, até pelo que a Alex está provocando aí no mercado, né? Eu sei que vocês têm muito mais um viés, lógico, né? Além da empresa em si, mas muito de ajudar a empresa e o nosso setor jurídico a guinar, a ter uma visão de mundo diferente, conseguir trazer boas práticas para o negócio. Então, transformar de fato o nosso jurídico, não só colocar ali, nós somos uma consultoria, a gente faz isso, faz aquilo. Então, é muito legal ver o quanto vocês estão fazendo isso, trazendo profissionais para isso. E agradecer por ser uma dessas profissionais e estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da nossa trajetória com vocês. Do meu lado também só agradecer e acho que reforçar o que a Gil disse. Alex foi, acho que, a grande responsável por, né, me fazer olhar para esse mundo de legal design, né, de inovação. Eu sempre falo isso, né, quando tem as minhas interações com vocês, que, sei lá, acho que 6 anos atrás a gente fez um workshop, né, para falar sobre legal design. E o quanto que vocês têm realmente esse papel, acho que muito fundamental no mercado jurídico, de trazer esses temas que a gente sabe. Eu sei que as universidades elas estão mudando também para incluir estes temas dentro da graduação, mas o quanto também que vocês exercem um papel muito bacana para a gente que já passou, não teve essa oportunidade de ver isso lá atrás, mas de trabalhar, de, né, angariar mais conhecimento e aplicar isso no nosso dia a dia, assim. Acho que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, falando hoje com vocês, né, sobre esses temas Depois que lá de 6 atrás... anos, né? Exato, para mim eram, tipo, super novidade, Tá na né? Alex antes de eu estar na Alex. Mas acho que eu fico muito feliz de poder ouvir isso, né? E no fim do dia a gente se conecta com um propósito, né? Porque é mais do que só uma consultoria, né? A gente tem muito esse propósito enraizado aqui na Alex de fato, conseguir agregar soluções que vão transformar a vida das pessoas, né? Não é só vender um produto ou um serviço, é muito mais do que isso. E aí poder ouvir isso de vocês duas é algo extremamente especial pra gente que tá aqui, né? E faz valer esse esforço, né? Essa jornada toda aí de mais 6 anos de mercado, poder ouvir isso é muito especial. Então, obrigado. Obrigada, gente.